demos início, né, tratando dos erros, o erro de tipo, né? É legal que a gente esclareça que é através do erro de tipo que muitos autores revelam que, é claro, a adoção da teoria finalista da conduta. Porque o erro de tipo, ao invés de... Antigamente, nós tínhamos duas hipóteses de erro, que era o erro sobre o fato e o erro de direito. Mas havia confusões, né, com relação ao erro sobre o fato e o erro sobre o direito. Porque todo fato é também um fato típico, então há uma descrição normativa nesse fato. Então, o que seria propriamente o erro de direito e o erro de fato, que eram as versões preliminares do erro de tipo, que é o erro que cai sobre os elementos descritivos do tipo penal, os elementos constitutivos do tipo, que, de certa maneira, são um texto também jurídico, está lá posto, né? E o erro de proibição, que é o que recai sobre a consciência da ilicitude, ou sobre o elemento de proibição, né? Daquele fato que está no artigo 21 aqui do Código Penal e que vai ser estudado quando estudarmos a teoria da culpabilidade, a estrutura da culpabilidade. Essa era as duas vertentes do erro, o erro de fato e o erro de direito. Hoje não. Hoje nós estamos tratando na ideia do erro de tipo e o erro de proibição. E há uma evolução nessa ideia do erro de tipo, porque levando-se em consideração que, em princípio, toda a descrição típica é dolosa, e isso não sou eu que estou dizendo, é o artigo 18, né? Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato como crime, senão quando pratica dolosamente, ou seja, todas as espécies são intencionais, então tem esse atributo da intencionalidade. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Então, o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal exclui o dolo, né? Mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Então, há uma exclusão do dolo, mas é possível. O erro de tipo essencial, ele exclui o dolo. Mas há a possibilidade, em última instância, da atribuição do fato culposo, se for o caso, e se houver essa previsão legal, e se houver a culpa, se houver as condições, né, de previsibilidade e evitabilidade, os requisitos, né, necessários para a atribuição do fato a título de culpa. Então, o erro de tipo, hoje, ele exclui o dolo. Já o erro de proibição, ele pode levar à isenção da pena ou à redução dela. É o que a gente extrai do artigo 21. Essa é a primeira distinção, é sobre as consequências. Ele não exclui o dolo, então não leva a uma desclassificação do tipo para um tipo culposo, mantém-se a ideia do tipo e da conduta, a conduta mantém-se íntegra no erro de proibição, a forma como ela se apresenta. Agora, você pode isentar a pena, não aplicar a pena, ou você pode estipular, nesse caso, a redução da pena, né? No caso do erro de proibição, evitável. Né? Então, essas são consequências que a gente já começa aí a distinguir entre uma e outra hipótese de erro. Né? O erro de tipo, ele exclui o dolo. Vejam que, aí se você for em qualquer desses manuais, né, eles vão tratar de vários tipos de erro. Né? O erro causal é um erro que recai sobre qual foi a causa do fato. Né? Em princípio, ele não vai excluir a sua imputação, a sua responsabilidade pela ideia do dolo geral. É aquela história de que eu bato numa pessoa em cima de uma ponte, bato com uma força muito grande, imagino que ela já esteja morta pelo tipo de agressão e de ofensa que eu proferi contra ela, ela cai desfalecida, eu penso que ela morreu, aí eu jogo ela de cima da ponte nas águas do rio. E ao invés de ela ter morrido por conta da minha ação nefasta, das minhas ofensas, ela vai morrer depois, né, quando caiu
nas águas do rio por afogamento. Então, havia duas soluções. Uma solução que dizia que existia aí uma tentativa de homicídio dolosa, nessa hipótese, em concurso com um homicídio culposo, porque a ação que efetivamente causou a morte foi o afogamento e não a ofensa física, a injúria física que eu havia produzido contra essa pessoa. E aí esse erro causal levaria a uma responsabilização culposa em relação ao resultado. Mas hoje, com a noção de dolo e com a perspectiva do dolo como mera intencionalidade, dessa imagem psíquica, tem-se a perspectiva de que o dolo é um dolo geral, que acompanha todo o curso causal aí e seus desdobramentos, de maneira que não importa o erro sobre a causa, né, mas o sujeito responderá a título doloso, né, por um homicídio doloso consumado, não um homicídio doloso tentado, mas um homicídio doloso consumado, ainda que tenha errado sobre o que foi realmente a causa, já que ela participou da conduta do sujeito. Ele também lançou essa pessoa sobre da ponta embaixo, e aí, como isso participou, não importa esse erro causal, né, mas o sujeito vai responder por todo o fato. Existe também uma hipótese, né, que está tem a hipótese do crime putativo, que se diferencia da aberractio criminis. Vamos começar a colocar aqui alguns nomezinhos, né, para que vocês possam delito putativo, diferente, não é a mesma coisa. Vou botar um vez aqui porque eu não estou conseguindo ver o símbolo aqui do diferente. Né? Não é a mesma coisa estar, né, oposto à ideia do aberractio criminis. São coisas distintas. No delito putativo, a pessoa imagina que está produzindo um crime. Subtrair coisa própria. Ele imagina que, vamos supor que ele invade a casa de uma pessoa, de um tio, que tinha acabado de morrer e o único herdeiro e sucessor era ele. Ora, se ele ali vai subtrair algum valor, está subtraindo coisa própria, então esse furto é um furto inválido, é um delito putativo, não foi praticado. Né? Ainda que vá passar primeiro por um espólio e tudo, mas ele já havia sucedido, né? Ele só não tinha consciência dessa situação. Então, ele é um delito putativo. Uma outra coisa são manobras abortivas numa gravidez psicológica. Né? Então, a mulher imagina que está grávida, não está grávida, e pratica ali manobras abortivas, né? Imaginando que vai, ou que está ao menos tentando a prática do aborto. Isso também é um delito putativo. Agora, uma outra coisa existe na aberractio criminis. Quando você erra, você tem um resultado diverso do pretendido. É o que nós temos no artigo aberractio criminis. Ela está prevista, deixa eu voltar aqui, aberractio criminis está prevista no artigo 74 do Código Penal. Né? Nessas circunstâncias da aberractio criminis, o que existe, né, o que nós temos aí, não é propriamente o resultado que o sujeito pretendia. Vamos supor que o sujeito tem um vizinho que morre de inveja do carro Porsche que o cara comprou, e aí quer dizer que um tijolo caiu no carro numa obra que ele estava produzindo, ele quer machucar o carro, ainda que ele depois vai ter que reparar mesmo, no que é possível, aí joga esse tijolo por cima do muro, sem observar, né, para tentar atingir o carro que estava ali parado. E ao invés de atingir o carro, atinge o vizinho e machuca, provoca lesões corporais, aí dá uma certa gama, né? Então, nesse caso, o artigo 74 do Código Penal, ele vai estipular o que é que aí vai ser produzido, que é o resultado diverso do pretendido. Isso é o aberractio criminis.
Fora dos casos do artigo anterior, quando por acidente ou erro na execução do crime sobrevém resultado diverso do pretendido, e o agente responde por culpa se o fato é previsto como crime culposo. Aí era previsto, lesões corporais culposas. Se ocorre também o resultado pretendido, aplica-se a regra do artigo 70 deste Código. Qual é a regra? Concurso formal. Ele responde pelo dolo. Se além da pedra bater na cabeça do cara, bate no vidro do carro e quebra, existe dano patrimonial, portanto, é o crime de dano previsto no artigo 100, vamos aqui para ele, 160, se não me engano, não, 160 é a extorsão imediata, o dano tem no 163 do Código Penal, né? Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, uma pena baixa de 1 a 6 meses, mas ele pode responder em concurso com o 129, parágrafo 7º, que é exatamente, não, 129, parágrafo 6º, se a lesão corporal é culposa, detenção de 2 meses a 1 ano, né? Então, há também essa questão da lesão corporal culposa, que pode aí se desdobrar numa pena dentro dessa aritmética aí, de 2 meses a 1 ano, no caso de lesão culposa, né? Bom, então ele teria o concurso de crimes entre a lesão corporal culposa e o crime de dano, nessa hipótese, conforme o artigo 70. Então, responderia por ambos, né, conforme a segunda parte do artigo 74. Né? Dentro dessas circunstâncias, o habeas actu crimes é resolvido conforme o artigo 74 determina. O delito putativo é crime imaginário, ele não encerra qualquer prática criminal, né? Você não responderia absolutamente por nada, né, dentro dessas circunstâncias. O erro essencial, ele recai sobre elementos constitutivos do tipo penal, portanto, exclui o dolo, né? Então, o sujeito, por exemplo, imagina que está levando o próprio celular para casa, vários celulares aproximados, aí faz esse furto putativo. Na realidade, não é um delito putativo, minto. Aí, nesse caso, ele está levando, subtraindo coisa alheia, mas pensando que é coisa própria, né? Então, nessa circunstância, exclui o dolo. Como não há punição aí pelo fato culposo, porque o furto só é punido na forma dolosa, ele não responderá pelo crime previsto na forma culposa. Né? Então, ele levou para casa uma coisa pensando... ocorre muito em viagens, né? Você, às vezes, pega a mala de outro, que é a mesma cor da mala, né? A mesma aparência, aquela pressa ali na esteira, né? do avião, e aí tem gente que leva a mala de outro pela sua, e aí, nessas condições, existe a ideia do erro de tipo, né? O erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal, que o elemento constitutivo do tipo lá de furto é subtrair coisa alheia. Se você imagina que é coisa própria, por isso que se diz que o erro de tipo é uma falsa percepção do fato. Você tem uma falsa, no erro de tipo, existe uma falsa percepção do fato. Essa é uma outra distinção entre o erro de tipo e o erro de proibição. No erro de tipo existe uma falsa percepção do fato. E no erro de proibição existe uma falsa percepção da norma. No erro de proibição existe uma falsa percepção da norma, certo? Então, no erro de tipo, nós temos uma falsa percepção do fato, e no erro de proibição, nós temos uma falsa percepção da norma, tá certo? O erro de tipo tem por desdobramento, o erro de tipo exclui o dolo. Essa é o resultado finalista, né? Por isso que se diz que adotamos a teoria finalista, porque
Essa é a consequência comum para uma falsa percepção do fato na teoria finalista, já que o dolo ele é formado por dois elementos. Qual é o elemento? Intelectivo, electivo, onde há a representação mental daquilo que vai se praticar, o elemento intelectivo, e o volitivo, que é a vontade de praticar o que foi representado. Olha aqui como é que as coisas funcionam, né? Para que haja dolo. O erro o erro de tipo vai excluir o dolo porque existe uma falsa representação, né? Essa representação vai, obviamente, se desdobrar sobre a vontade, não é o que a pessoa quer realmente produzir na conduta que ela está ali produzindo, né? Então, por exemplo, quando eu pego uma caneta de outra pessoa, vamos supor uma Montblanc, eu também tenho uma Montblanc, aí tem duas, três Montblanc na mesa, mas eu não vi que estava gravada, uma pessoa chama George Braulio, o meu nome é Gustavo Batista, está lá todas as duas com GB, eu pego e corro, né? Ora, numa circunstância como essa, depois veio-se a descobrir que, na verdade, era a caneta do outro, apesar de serem muito parecidas, idênticas, né? Mas por conta de um detalhe, essa situação foi uma falsa representação do que estava se praticando. Na verdade, eu estava pensando que estava levando coisa própria, quando na prática levei coisa alheia. E aí isso vai representar um erro de tipo, né? Isso vai recair sobre as condições necessárias para o erro de tipo. Tem uma situação interessante, né, que talvez até ajude a gente a esclarecer. Vamos supor que num processo de importação, onde há proibição de ingresso, né, de organismos geneticamente modificados no Brasil, né, nós temos algumas legislações que proíbem, e o sujeito faça a importação de um milho. Esse milho é um milho proibido, ele não tem consciência dessa proibição, e as autoridades que deveriam informar não informam. Então, nesse caso, supor que a classificação do milho seja, ele importa exatamente essa classificação, né? O milho M8, vamos supor. E ele traz o M8 e aqui se classifica e diz, o M8 é um milho proibido. Você só poderia trazer o M6. Ora, numa situação como essa, se ele não sabia que era proibido, é um erro de proibição, é uma falsa percepção sobre a norma. Aí vamos observar, se ele tinha condições de ter se informado, se fosse evitável isso, aí ele vai apenas ter a pena reduzida. Se não é evitável, era um erro de proibição inevitável por todo o cenário, por tudo que se produziu, já que as próprias autoridades que deveriam alertar não tivessem alertado, ele terá a pena isenta, embora ele não poderá usufruir, obviamente, desse milho, ele será destruído, etc., mas ele terá a isenção da pena. É isso que a gente traz do 21. Só que, vamos supor que ele importa o M6 e o povo entrega lá no local o M8, então ele passa toda essa carga pensando que está representando a importação de um outro milho cuja classificação era adequada e correta. Aí existe uma falsa percepção dos fatos. Ele tem uma falsa percepção do fato, nesse caso, e existe o erro de tipo, se exclui o dolo. Não há punição, eu lembre, a título culposo dessa conduta. É uma conduta proibida, que é punida dolosamente. Se houvesse a fórmula culposa, né, dentro dessas circunstâncias, ele poderia responder
pela conduta culposa, né, desde que comprovada a inobservância do dever objetivo de cuidado, a previsibilidade e a evitabilidade do resultado, daquilo que gerou-se como consequência. Então, tomar um milho por outro, na sua representação mental do que estava sendo praticado, é um erro de tipo. Agora, saber que o milho é aquele, mas pensar que não é proibido, é um erro de proibição. Penso que agora fica claro, né, essa distinção entre erro de tipo, que é uma falsa percepção do fato, do erro de proibição, que é uma falsa percepção da norma. No meio desse moído todo, né, que a gente fala, né, dessa confusão toda em tantas formas de erro, né? A gente já falou hoje do erro em causal, que é resolvido pela ideia do dolo geral, né? O erro causal é resolvido pela ideia do dolo geral, né? Já falamos isso. Falamos sobre o aberractio ictus, cujo aberractio criminis, cuja solução está dada pelo artigo 74, né, do Código Penal, que é o do Código Penal, anotando isso aí, que é exatamente o resultado diverso do pretendido. Olha quantos erros a gente já tratou hoje, né? Falamos do erro de tipo, que está no artigo 20, do Código Penal, e cuja a situação leva à exclusão do dolo, cuja consequência leva à exclusão do dolo, e falamos do erro de proibição, que está no artigo 21 do Código Penal, e cuja a consequência leva, se evitável, se inevitável, aliás, leva à isenção da pena, e se evitável, leva à redução da pena. Então, temos aí uma série de desdobramentos, né, que podemos trazer, né, dessa questão. Né? São desdobramentos que a gente possivelmente vai observar, né, em diversos conteúdos. Acho que algumas questões que a gente trouxe aqui também vão facilitar, né, essa compreensão. Mas veja, o erro de tipo está previsto no artigo 20. O erro de tipo é essencial. Ele recai sobre os elementos descritivos do tipo. Ele recai sobre os elementos descritivos do tipo. Então, levar coisa própria, levar coisa alheia como própria, é um erro de tipo essencial. Levar coisa própria como se fosse alheia é delito putativo. Né? Olha a inversão aí. Levar coisa alheia como própria, quer dizer, eu pego aquela caneta que eu penso que é minha e não é, né? É um erro de tipo essencial, exclui o dolo. Levar a caneta que eu penso que não é minha, mas ela é minha, né? É um delito putativo, que também é atípico, né? Nem estaria dentro da descrição típica, né? Ele estaria dentro daquela hipótese lá do delito putativo. Olha quantas questões, né? Agora, o erro de tipo pode ser acidental. O erro de tipo acidental recai sobre qualidades ou elementos que não são elementos não essenciais ao tipo.
Por exemplo, você dispara contra uma pessoa que não é aquela pessoa que você pretendia atingir. É o erro em persona, né? E podem ser, o erro de tipo essencial pode ser de duas hipóteses, né? Esse erro em persona, que a gente vai estudar melhor amanhã, vou fazer uma distinção melhor dele, que está no parágrafo terceiro, né, do artigo 21, né, levar o erro contra a pessoa com o crime cometido não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidade da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Então, esse é o erro em persona. Né? Está no artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal. E pode haver também o erro em objeto. Isso aí eu já me lembro sempre do exemplo melhor da minha família mesmo, foi o erro em objeto, foi numa situação em que uma prima minha tinha um gatinho, o gatinho morreu, ela comprou aquelas urnas funerárias, né, para levar o gatinho para o cemitério lá de animais, e chamou o noivo, né, para pegar lá na frente. Olha, eu estou aqui na frente de casa, tal, estou aqui com o gatinho, venha logo para a gente levar ele para um funeral, né? Ele fez fazer o funeralzinho do animal. E aí botou o gatinho dentro da urna, né? Tava ele fechadinho lá, mas a urna era dessas bem bonitinha, que parecia uma caixinha de joia, né? Ficou na frente da casa, do apartamento, né, que ela morava, do edifício, lá no Recife. Passou um camarada numa moto, como sempre ocorre, né? E o cara acho que imaginou que ali tinha algo de valor, né? Um valor considerável, né? Era mais um valor afetivo, né? Mais nada de valor patrimonial. E assaltou ela, levou a urna funerária do gatinho. Pronto. Isso é um erro em objeto. Isso não vai mudar em nada a ideia de que houve um roubo, o artigo 157. Obviamente, não é o objeto que você pretendia, né? Você vai assaltar e o cara faz a descrição de uma mala que é cheia de dinheiro e você pega a mala errada cheia de fralda de menino, né? Sei lá, aquela história que o cordelista conta que o ladrão foi assaltar uma mulher que estava com toda a empáfia, tal, tudo parecia uma mulher rica, mas quando pegou a bolsa dela, que era bem bonita, porque disse, no bolso da mulher rica, né, tem tudo de bom, né, que perfume caro, Avon, essas coisas, né, tudo Avon até barato, né, eu estou pensando aqui nas coisas caras que tenham dentro dessas bolsas, né, não pego. Mas o cordelista fez aí uma coisa do que tem, os brebotes que tem na bolsa da mulher, né? Colocando a diferença da bolsa da mulher rica para a do pobre. E a do pobre só vai ter fralda com cocô, né? De menino. Então o cara pegou a bolsa errada. Não vai importar aí dele ter pego a bolsa errada, porque é um erro de tipo acidental. Não vai excluir o dolo dele, além de ter pego a bolsa errada, ainda vai responder pelo furto, né? Coitado. Não vai ter nenhum tipo de benesse, né? Porque é um erro de tipo acidental. O erro em persona e o erro em objeto são erros de tipo acidental. Eles não excluem o dolo, né? Eles recaem sobre elementos acidentais do tipo qual é a bolsa, qual é... Isso não importa, né? Se era uma bolsa mais valiosa, se era uma bolsa menos valiosa, isso não vai importar, o tipo estará aí satisfeito, tá certo? Diga aí, Daniel. O erro de tipo acidental? Aí eu não sei. Não sei. Aí tá bem próximo da prova. Mas ali é mais para saber se há uma tentativa válida ou não, né? Ali a questão ali se resolve por outra questão, pelas teorias da tentativa. Poderia ter essa ideia de um erro em objeto, né? Seria muito mais um erro de tipo acidental, né? Nesse aspecto, sim. Porque ele imaginava uma coisa que não houve.
Mas aí vai depender também das outras condições, né? Se tinha realmente valores, se não tinha valores, se não tinha, aí é uma tentativa falha que não vai produzir, né? Então, é analisar nesses aspectos, né? Agora, lá se resolve pela teoria da tentativa, entende, Daniel? Mas pode chegar, eu estou entendendo que você quer chegar, embora eu acho que também nessa questão, não é que ele levou uma coisa pela outra, tem isso também. A coisa precede no curso do intercrimes, né? E aqui não, o erro em persona eu disparo contra Maria e acerto Júlia. Se bem que isso aí não é erro em persona, isso é aberrato ictus, né? E essa é a distinção entre o erro em persona, ele se distingue, que o erro em persona ele está no 20, parágrafo 3º, né? É artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal, e ele se distingue do aberratio ictus, que está no artigo aberratio ictus, que é o erro de execução, que está no artigo 73 do Código Penal. São coisas distintas. E são erros distintos. Outra questão que também vai surgir aí para a gente analisar. No aberratio ictus, há um erro de execução. Então, se eu disparo contra Maria, acerto Júlia, é aberratio ictus, é 73. As consequências são parecidas. Agora, se eu disparo em Maria pensando que ela é Júlia, porque são gêmeas, né, e eu não distingui quem era uma ou outra, aí é um erro em persona, né, que é um erro sobre a representação da pessoa que eu pretendia atingir. E aí é diferente. Agora, se eu disparo numa, erro e acerto a outra, é o 73, é erro de execução. As consequências são as mesmas, leva-se em consideração a pessoa que eu queria efetivamente atingir, a pessoa que eu pretendia matar, tá certo? Dentro dessas condições. Mas ambos também são, se a gente olhar direitinho, no tocante ao erro em persona, como é um erro de representação, não é um erro na execução, é um erro de representação, sobre elementos não essenciais ao tipo. É diferente de um erro de representação que atinja elementos essenciais do tipo penal. Diga aí, Tiago. Professor, me surgiu uma dúvida agora com esse exemplo que o senhor deu em relação a um caso que eu vi ontem, acho que no YouTube, de um lutador, só que ele não é do nosso país. Aí eu queria saber como é que a justiça procederia no nosso país. Ele atirou contra um indivíduo e acertou outro no braço, né? E aí a justiça prendeu ele, lá condenou, e não deu o direito dele responder em liberdade. Porém, o caso dele foi um acesso de raiva que ele teve porque o cara tinha estuprado a filha dele. Na nossa legislação penal, tem algum atenuante para esse tipo de situação? Tem. Ele responderia pela forma privilegiada, etc. Mesmo tendo acertado o outro e não a que ele pretendia, era como se ele tivesse praticado contra quem ele pretendia. E como era contra quem ele pretendia, já que mostra essa ideia do finalismo, né? Adotamos aí a postura do finalismo, inclusive na ideia do erro em persona. O desdobramento é responder pelo que intencionava o agente. E aí ele intencionava alguém que provocou nele uma violenta emoção, né? E ele estava sob o domínio dessa violenta emoção, exatamente por conta dessas consequências, poderia recair no artigo 121, parágrafo 1º, que é o homicídio privilegiado, com uma redução de pena aí boa, inclusive, né? Dentro de um volume considerável. Diga aí, Daniel. Não, olha, por exemplo, se são duas irmãs gêmeas, Maria e Júlia, né? Eu quero matar a Júlia, mas eu mato Maria, pensando que eu estou matando Júlia, é erro em persona. Agora, se elas duas estão na minha frente, eu reconheço quem é a Júlia e disparo sem querer, na hora do disparo, erro, acerto Maria. Nesse caso, é erro de execução, é aberratio ictus. Não tem confusão, porque a consequência é a mesma. Eu devo levar em consideração a pessoa que eu deveria ou eu pretendia atingir. Entendeu? Num ou no outro caso,
você vai ler o 20 CP e o 73 do CP, do Código Penal, as consequências que eles atribuem numa ou noutra situação são exatamente as mesmas, tá certo? Mas a gente vai elencar mais exemplos. O importante agora é a gente saber que o erro de tipo essencial exclui o dolo, mas pode levar à imputação do fato a título de culpa, e o erro de tipo acidental só recai sobre elementos não essenciais ao tipo. E aí, esses são elementos acidentais do tipo. Qual a pessoa, qual o objeto, isso não importa. Não importa se o sujeito só furtou ou roubou. No caso aí, roubou, porque apresentou uma arma e tal, roubou um gatinho ou uma caixa de joia, né, naquele caso. Ele vai continuar respondendo por crime de roubo consumado. E o que é pior, porque se tiver roubado o gatinho, ainda vai ter raiva, né? Porque vai para a cadeia por conta de um gato morto, né? É lasca, mas é verdade. Né? De repente pode ocorrer essas circunstâncias da vida, do cotidiano. Não importa se ele furtou uma bolsa de uma mulher rica ou de uma bolsa da mulher pobre, né? Ou ele imaginou que era isso aí acidental. Essa é uma circunstância acidental. Ele vai responder da mesma forma, né? Dentro dessas condições da intenção dele, que foi, ele vai responder pelo que ele intencionava, efetivamente pelo que ele roubou. Pode ser que outros princípios aí atinjam a ideia do tipo, o princípio da insignificância, mas o princípio da insignificância tem alguns requisitos, inclusive de ordem subjetiva. Um deles é não praticar um crime com violência e grave ameaça. Se houve roubo, furto, tudo bem, mas roubo não ia dar. Né? Roubo, ele iria responder pesado, né? Porque o que importa aí também é que o roubo é um crime complexo, e atinge também a ideia da liberdade, né, das pessoas, atinge um constrangimento, né, você submete outro na mira de uma arma para poder produzir aquela subtração, então isso aí estaria consumado. Diga aí, Gerlando, você ia perguntar alguma coisa? Eu ia contar uma espécie como fosse uma piada de 50 anos atrás. Quando o senhor falou que o cara roubou o gato morto da sua prima, o ladrão, não foi? Aí eu, há 50 anos atrás, eu tinha um amigo que se ele tivesse vivo, ele ia dizer, todo castigo para corno é pouco. Essas coisas aí, antigamente, né? Mas o sujeito... E continuou respondendo pelo fato, né? Porque se ele tivesse levado uma joiazinha, mas levou um gato morto e continua respondendo. Levou um gato morto, ele quebrou a cara, né? Porque foi roubo, né? Foi assalto. De qualquer forma, teve uma violência. Eu sei que foi roubo, mas ele pensava que era uma coisa de futuro, que tinha joia. Tinha joia. Tinha dinheiro, alguma coisa importante. Não para ele, era importante para a dona do gato. Que era afetivo, sentimental para ela. Mas para o vagabundo, ele queria dinheiro. Aí foi onde ele quebrou a cara. Quebrou a cara, exatamente. Né? Dentro dessas circunstâncias, é verdade aí. Bom, gente, hoje a gente poderia ficar por aqui, porque amanhã a gente reforça, né? Hoje eu tenho que ir para lá, vou sair daqui, já vou me arrumar para ir correndo lá para a universidade, tá bom? E amanhã a gente reforça isso aqui. Inclusive, nos dias que eu estiver lá à tarde, se vocês quiserem aparecer, geralmente, se aparece assim umas 3h30, 4 da tarde, a gente pode conversar, bater um papo, né, orientar algumas coisas. Na quarta e na quinta eu estou por lá à tarde. Aí a gente tem uma salinha de leitura lá da pós. Enquanto ainda não está, é a sala da pós, tá certo? Podem aparecer por lá, tá bom? No PPGCJ. No primeiro andar, é bom que vocês dão uma... na UFPB, na sala da pós-graduação. Quartas e quintas eu estou na parte da tarde. Geralmente eu chego de 1h30 e fico até as 6, 7 da noite, tá certo? E aí, agora, quando eu chego, geralmente tem muita coisa para fazer, muito processo para assinar e tal. Mas lá para as 3h30, 4 da tarde, fica mais assim, tem menos coisa, né? Aí, se vocês aparecem nesse horário, é bom, porque a gente pode conversar e tirar alguma dúvida, tá bom? No CCJ, no prédio novo,
Não, não tem prédio novo das pós, aquele prédio novo é para o CCH, não é da gente, não. Aquilo fica no próprio CCJ, o nosso, de Ciências Jurídicas, tá bom? Gente, então um abração, até amanhã, tá bom? A gente continua. Hoje Até amanhã, a gente professor, um abraço. avançou Tudo de bom.